Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da VS Bike. Eu sou Luciane Duarte, tenho certeza que você vai adorar. Acompanhem comigo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da VS Bike. Eu sou Luciane Duarte e no episódio de hoje nós falaremos sobre diversos assuntos do mundo do ciclismo. Tenho certeza que você vai adorar. Acompanhem comigo. No episódio de hoje, nós estamos com o empreendedor, fotógrafo e ciclista Gilson Alves. Gilson, muito obrigada por participar do primeiro episódio do podcast da VS Bike. Um prazer recebê-lo aqui, especialmente porque já estamos construindo uma história, né? Recentemente começamos a participar de várias provas, então estabelecemos uma parceria, né? Eu te agradeço muito por isso. E conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho do Gilson e como foi o seu início no ciclismo. Boa noite, Lu. Eu agradeço o convite. Minha história no ciclismo começou depois de eu ter tido um AVC e 2 princípios de infarto. Eu era meio que obeso, né? Praticamente só jogava futebol final de semana. E depois de ter feito um cateterismo, quase ter ficado também na mesa de cirurgia, o cardiologista perguntou para mim se eu praticava algum tipo de esporte. E eu falei que não, só jogava bola de final de semana. E então ele deu a dica para mim começar a fazer caminhada, que iria ajudar bastante. Então eu comecei a fazer caminhada, comecei a correr e me ofereceram a oportunidade de participar de um grupo de ciclismo, né? Então comprei uma mountain bike bem ralézinha, né, bem de iniciante mesmo, e comecei a dar minhas primeiras pedaladas. E com isso fui gostando, né, tanto de correr quanto pedalar, e no final acabei unindo os dois, né? Comecei a praticar mais especificamente o ciclismo, né? Abandonei um pouquinho a corrida, e quando eu me vi, eu já estava fazendo duatlon, né? Que era uma modalidade assim que eu me adaptei muito bem. E como foi que você começou a participar de competições? Eu comecei, teve um amigo meu que ele fazia triatlon e como eu não sei nadar, ele falou assim: Gil, você pode fazer o duatlon, né? Que você vai correr, pedalar e correr. E eu achava isso uma coisa meio que insana, né? Falei assim, participar com esses caras monstros aí, os caras tudo praticamente elite, eu vou me meter nesse meio. Só que aí ele começou a me dar um monte de dica, como que fazia para participar de um duatlon, como que era a transição e tudo mais. E eu comecei a treinar isso. Aí, em 2017, eu fui no meu primeiro duatlon na USP, né? Tinham 536 atletas. Eu fiquei em 16º no geral, não peguei pódio, mas isso me deu um grande incentivo para buscar o primeiro pódio. E tinha uma prova chamada Thunderman, que era em Alphaville, que era assim muito badalada. E teve um amigo meu que ele praticamente fez minha inscrição para mim participar, né? E participei, fiz 5 km correndo, 20 de bike, 2,5 correndo em 1 hora e 2. Né? No resultado final, eu tinha ficado em 4º na minha categoria. E quando eu estava assistindo a premiação, teve um atleta que veio e conversou comigo e ele falou assim, você ficou em 3º lugar. Aí eu falei, não, eu fiquei em 4º. Ele falou, não, você ficou em 3º. Quem ficou em 4º fui eu, né? Só que assim, eu não tô na tua categoria, então você vai ser o 3º lugar. E isso já começou a me dar tremedeira, dor de barriga, né? Porque eu falei, será? E quando o locutor me chamou pro pódio de 3º lugar, eu te juro, subi chorando. Eu parecia uma criança, porque foi meu primeiro pódio no duatlon. E de lá para cá, depois do primeiro pódio,
A gente está aqui com diversas medalhas, diversos troféus. Você começou em que ano? Mais intensivamente depois desse episódio que você comentou do hospital? Era o ano... Para competir mesmo, que eu tô nessa fase de pegar pódio, tem uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Eu acho que é pouquíssimo tempo para tantas conquistas, tantas medalhas e troféus. Bom, quais são os seus planos para 2025? E fala um pouquinho da sua rotina de treinos também, algumas estratégias, o que serve para você, né? Não que isso seja aplicável a outras pessoas, mas assim, qual é a sua estratégia de treino para as provas que você quer agora participar em 2025? Então, para meu objetivo em 2025 são buscar 2 pódios que eu ainda não tenho, que é no Letap e na Stone Rider, que é uma prova de longa distância em Minas, né? São 160 quilômetros. Já participei de 2 edições. Uma eu consegui terminar, bati na trave. E a segunda eu tive um problema de saúde, que eu acho que tomei o pré-treino errado e acabei abandonando, né? Mas ano que vem estarei lá. E minha rotina de treino, para cada prova que eu faço, eu tenho um treino específico, né? Se eu vou fazer uma prova de 40 quilômetros, o meu treino é específico para 40 quilômetros, né? Então, são treinos de velocidade, de subida, de resistência, de cadência. Geralmente, quanto tempo antes da prova você tem aquela rotina de treino específica para aquela prova? Uns 2 sempre meses, um mês antes. Um mês. Eu não... como costumo dizer, né? Eu me adapto fácil aos treinos, né? Então, eu busco o meu objetivo nos treinos muito rápido, né? Muitas vezes eu fico 1 semana, 2 semanas sem treinar, mas quando eu volto a treinar, eu me recupero muito rápido, né? Então, assim, eu não extrapolo muito, né? Eu vejo muitas atletas que vão fazer uma prova de 2 horas, suponhamos, do Bike Series, que são 2 horas de ciclismo e mais uma volta no percurso. Aí a pessoa vai, treina 180, 200, 220 quilômetros. Tudo bem, cada um treina do seu jeito, né? Mas eu acho errado, né? Se você tem determinadas provas para fazer, determinados quilômetros para fazer, você não precisa triplicar o que você vai fazer numa prova. Você tem que fazer específico o que vai acontecer numa prova. Uhum. Essa é a estratégia que você adota e tem tido ótimos resultados, né? Bastante. Então... Bom, para quem está começando no ciclismo, para quem tem vontade, né, vê lá, tem uma turma de amigos que é ciclista, mas ainda não teve aquele start, de repente pode ser aí uma inspiração, né? Então, para quem quer começar no ciclismo, olhando um pouquinho lá para o seu início, dá algumas dicas sobre como pode ser esse início, né, no ciclismo. O primeiro ponto é você ter objetivo, você ter consciência do que você quer, né? Eu nunca me imaginei ganhar algum pódio, algum troféu, alguma medalha em qualquer tipo de esporte, né? Eu entrei no esporte com praticamente 41 anos, né? Praticando, tenho 11 anos mais ou menos que eu pratico esporte. São praticamente 6 anos de competição. Eu tenho mais de 45 troféus. Tenho mais de 330 medalhas, né? Então, assim, eu tenho um objetivo, que é sempre melhorar minha performance. É sempre estar em atividade, buscando melhoria para minha saúde. Então, eu acho que para quem está começando, não desistir, porque vai chegar uma hora que você vai falar que não quer, que tá doendo tudo, que tô cansado, mas é não desistir, é persistir. E quando você menos esperar, você tá com praticamente isso que tá aqui na mesa.
e para quem quer melhorar performance. Então, aquele ciclista que já passou por várias fases, né? E agora ele quer buscar isso que você já conquistou, né? Pódios, melhorar a performance nas provas. Quais são as dicas? O que funciona para você que de repente poderia ser inspiração para outros ciclistas? Bom, para você ter uma boa performance, você tem que ter uma boa alimentação, fazer os treinos corretamente. Se tiver ajuda de profissional, melhor ainda. Sempre buscar não ultrapassar o limite do seu corpo, né? Quando o seu corpo der sinal de cansaço, você tem que descansar, porque o descanso também é um ótimo treino. Eu tive muitas pessoas que me inspiraram, né? Uma delas que eu nunca vou esquecer, que estava presente na minha primeira medalha de duatlon, é o Márcio da M2. Foi um cara que na minha primeira prova de duatlon eu não o conhecia, assim, não tinha tanta amizade com ele, mas ele estava gritando, feito como se eu fosse aluno dele na prova, me incentivando muito. E isso dá um gás muito grande para a gente, né? E toda prova que eu vou fazer, eu sempre almejo o primeiro lugar, mesmo que eu não pegue. Mas o meu objetivo é sempre pegar o primeiro lugar. Então isso te dá um gás muito grande. E aí, pessoal, o que vocês estão achando? Manda nos comentários quais são os assuntos que vocês querem ver aqui no podcast nos próximos episódios, tá bom? Vamos construir esse programa juntos. Bom, agora eu vou escolher um desses troféus aqui e você conta um pouquinho da história dessa prova pra gente, combinado? Combinado. Então, vamos ver esse daqui. Circuito Series São José dos Campos, é isso? Isso, K-Series São José dos Campos. K-Series. Conta lá pra gente. Bom, esse troféu foi realizado a prova num sábado, cerca de 3 horas da tarde. E... Horário meio incomum para provas. Pois é. Num calor lascado, né? Tava muito quente esse dia e, por coincidência, a prova do Thunderman tinha sido alterada, né? Eu fiz o K-Series no sábado e o Thunderman ia ser no domingo. E no K-Series tinha alguns adversários meus do Thunderman que estavam participando como espectador. E os caras, eu escutei muito os caras falando, meu, esse cara vai estar amanhã também lá no Thunderman, ele vai estar morto, então vai ser fácil pra gente ganhar, né? E quando você escuta determinadas coisas, isso te dá um gás a mais. Então, no K-Series eu dei o meu máximo, consegui buscar o primeiro lugar na minha categoria e fui todo feliz, né, para casa e tudo mais, e preocupado no domingo, porque no domingo com certeza eu ia acordar cansado, porque calor, viagem e tudo mais. Mas fui no domingo participar do Thunderman. E por coincidência os caras estavam atrás de mim, conversando com os outros atletas e tudo mais, e eu estava escutando o meu nome, né? E para surpresa deles, né? Ou azar deles, eu fui melhor do que o K-Series, né? Então eu terminei em primeiro lugar também. Esses outros dois estavam na minha categoria. E quando terminou a prova, que a gente subiu no pódio e eles vieram me cumprimentar, eles falaram, cara, a gente jurava que você ia perder hoje. Eu falei assim, então, o que me incentivou foram as palavras de vocês, falando que eu não ia conseguir, que eu ia estar morto. Eu estou morto agora, mas eu consegui o primeiro lugar, que é esse daqui. Que legal. Então foram duas conquistas no mesmo final de semana. Bom, Gilson, nós falamos um pouquinho da sua história no ciclismo, mas você comentou que também praticou outros esportes. Quais são esses outros esportes? Então, eu participei de várias corridas de rua. Meu sonho era fazer uma São Silvestre, aparecer na TV Globo,
né? E tá no meio daquela multidão, né? Porque literalmente a primeira São Silvestre que eu participei tinha 26 mil pessoas. E aí depois da São Silvestre, o meu objetivo era fazer uma maratona, né? E da maratona tem uma historinha meio que engraçada. Quando eu fui fazer a maratona, eu sempre, todo esporte que eu pratico, eu faço uma tatuagem no meu corpo. E quando eu fui fazer a maratona, eu fiz a tatuagem antes de completar a maratona, né? E aí o tatuador falou pra mim, cara, você já fez uma maratona? Eu falei assim, não, eu ainda vou fazer. E quando ele tava terminando de tatuar, ele falou assim, mas você tá tatuando antes de fazer? Eu falei assim, é. E se você não conseguir? Eu falei, aí paciência, a tatuagem vai ficar. Ele falou assim, não, aí você volta aqui que eu vou fazer um X em cima, porque você não conquistou a maratona, né? Mas graças a Deus eu consegui conquistar a primeira maratona. Eu fiz em 4 horas e 26 minutos, né? Que foi a Marathon City. É muito dura. Eu nunca tinha corrido 42 quilômetros. É um sofrimento danado, mas você tem ajuda de todos os corredores que são tão unidos quanto todos os ciclistas, né? E graças a Deus hoje eu estou na minha terceira maratona, né? Já fiz várias meia maratona, corrida de 10K, 5K, tenho alguns pódios. Um que eu gosto muito é o meu terceiro lugar na corrida do Corinthians, né? Timão Run, né? Que eu fiquei muito feliz por ser corintiano, né? Então foi uma das minhas maiores alegrias. E fora a corrida, eu tinha um grande sonho desde molequinho, que era me tornar lutador de Muay Thai, né? Então, com 46, eu comecei no Muay Thai e hoje eu sou um lutador de Muay Thai, faltando 2 kruangs para mim chegar no nível preto. E infelizmente eu tive que dar uma parada por conta de trabalho, né? Mas eu ainda pretendo chegar no kruang preto. Nossa, Que tem história. Vários é esse daqui. certificados. Gilson, e como você começou no mundo da fotografia e qual a relação da fotografia com o ciclismo? Então, o mundo da fotografia entrou na minha vida. Eu treinava na Estrada Velha, que é onde praticamente 100% dos atletas treinam. E lá eu conheci o Daniel Vieira, o Andarilho, que é o Rafael, e o Aparecido Cardoso, que eram os 3 fotógrafos que tinha lá. E fazendo amizade com eles, um certo dia eu estava em casa com febre, com garganta inflamada e tudo mais. E o Daniel tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu não ia treinar. Aí eu falei que na minha situação de saúde eu estava meio ruim. Ele falou assim, não, vem então para a Estrada Velha, que traz a sua câmera, que eu tinha comprado uma câmera bem ralezinha, bem de iniciante mesmo, e vem fazer algumas fotos com a gente, né? Eu falei, meu, não sou fotógrafo, cara, o que eu vou fazer aí? Ele falou, não, vem tirar umas fotos. E eu acabei indo. Eu lembro que eu fiz cerca de 320 fotos. E aí o Daniel, ele deu a ideia, ele falou assim, Gil, posta no Facebook para você vender. E eu falei, cara, eu não sou fotógrafo. Como é que eu vou vender uma foto? Ele falou, cara, faz o teste. Tudo tem um começo. E eu postei. E para minha alegria, eu vendi cerca de 115 fotos, né? E aí isso foi me empolgando, né? Com o valor que eu arrecadei, eu comprei uma outra câmera de entrada e comecei a fotografar na Estrada Velha, né? Só que eu tinha que treinar, porque eu participava de algumas competições. Então, eu fazia meu treino antes, né? Chegava lá às 6 horas da manhã, treinava até às 8, e das 8 até às 10, 10 e meia eu ficava fotografando. E acabei ficando conhecido como Gilson Alves, fotógrafo da Estrada Velha. E aí me tornei o 4º mosqueteiro lá da Estrada Velha. Que legal. Gilson, deixa eu te fazer uma pergunta.
A gente sabe que no mundo do ciclismo nem tudo são flores, né? Nem tudo. A gente precisa ter muito cuidado, mas também muita determinação. Então a gente pega a bike, a gente sai na rua, a gente está ciente de que pode acontecer acidentes, como em qualquer outro esporte, né? Mas a gente tem tomando ali os cuidados que competem a nós, né? Mas conta um pouquinho, você teve algum acidente praticando ciclismo? Como foi? O que ficou de alerta? Compartilhe um pouquinho com a gente desses momentos que eu acho que servem para a gente redobrar os nossos cuidados, né? Mas conta um pouco se você teve alguma experiência nesse sentido. Bom, acidente no ciclismo, eu tenho 5 atropelamentos e um acidente que foi o mais recente, que foi esse ano de 2024. Eu saí para treinar com 2 amigos, né? A gente ia fazer um treino da madrugada e depois ia emendar para o Rodoanel. Eles 2 acabaram não indo, né? E eu, ao invés de fazer um treino tradicional curto na região do ABC, eu resolvi ir para o Rodoanel. Isso era 5h30 da manhã. Eu acabei sem iluminação na bike, só tinha iluminação traseira. Quando chegou próximo do primeiro Saú, sentido em Budas Artes, eu parei a bike do lado do Saú e veio na minha cabeça, volta para casa, porque tá muito escuro, tá muito cheio de caminhão e vai ser muito perigoso. Então eu fiz o retorno, né? Eu tava acho que uns 15, não tava nem a 20 km por hora. E de repente eu me vi desmaiado no chão, né? Eu acabei pegando uma tartaruga, né? Eu dei um 360 no ar, a bike voou longe, eu acabei quebrando a clavícula, né? Fiquei desacordado alguns minutos, né? E quando eu retomei a consciência, liguei para o 193, liguei para amigos, liguei para a família e nada, ninguém atendia. E aí resolvi ligar para Luciene, que por coincidência a gente tinha pouco tempo de convivência, né? A gente estava ainda se conhecendo, estava se organizando em algumas parcerias. E ela acabou indo me socorrer, né? Acabou chegando primeiro do que SAMU, do que todo mundo, né? E foi assim uma ajuda muito gratificante, porque eu me vi numa situação que é onde eu aprendi uma coisa: quando você for treinar, nunca vá treinar sozinho. Nunca ande com uma bike sem iluminação, principalmente se for à noite ou de madrugada. Porque acidentes acontecem, mas tem como você evitar. Eu fui imprudente nesse meu acidente? Eu acredito que sim, porque se eu tivesse escutado o meu lado, que era para mim fazer um treino na região do ABC, que tem mais iluminação, não teria acontecido. Mas por outro lado, eu tenho uma coisa comigo que nada acontece por acaso. Se esse acidente aconteceu, foi para me mostrar alguma coisa que eu estava fazendo de errado. Então hoje eu tenho mais consciência e mais responsabilidade do que eu tinha antes, né? Então hoje minha bike, se você for olhar, tem lanterna traseira, lanterna dianteira, uso luva, uso capacete, né? Então tenho todos os equipamentos de segurança e dificilmente estou indo treinar sozinho. Inclusive, pessoal, o capacete do Gilson está lá na VS Bike, eu pedi para ele deixar lá, porque, infelizmente, algumas pessoas chegam na loja, né, e falam, não, capacete, não, deixa para depois, né, vou ver, depois eu vejo o capacete. Então, assim, serve de alerta, porque mesmo não comprando uma bike de alta velocidade, de repente uma bike mais para passeio, a gente nunca sabe quando um acidente vai acontecer, né? Então, assim, a nossa parte a gente tem que fazer.
Então, use sempre capacete, né? Fica um aprendizado, né, do Gilson. E eu convido vocês para ir lá conhecer a VS Bike, tomar um café conosco. Gilson, agradeço muito pelo seu aceite em fazer parte aqui desse primeiro episódio, né? A gente vai construindo uma história, então você é um parceiro que a gente admira muito, né? Pela sua dedicação nos treinos, pela sua história de vida, então que você continue inspirando muito as pessoas, né? Mas que acima de tudo que você seja muito feliz em tudo que você fizer. Então, muito obrigada, de coração. Eu que agradeço, eu agradeço também a parceria, né, que essa é a nova história que está se construindo junto com a VS. Já é o segundo pódio com a camisa da VS, né? E se Deus quiser, 2025 vai ter muito mais. Obrigada a você que assistiu o nosso primeiro episódio do podcast da VS Bike. Gostaria de convidar você para tomar um café conosco. Nós ficamos na Praça Mauá, ali entre o Rude Ramos, São Caetano, divisa ali com diversas cidades aqui no ABC. Rua Guido Aliberti, 4.811, na Praça Mauá, em São Caetano do Sul. Venha tomar um café conosco. Vamos conversar um pouco. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo aqui para o podcast, indicação de pessoas que podem vir aqui a brilhantar o nosso programa, eu gostaria de construir um espaço junto com você. Então, a proposta desse podcast é que ele seja um espaço com conteúdo relevante para o mundo do ciclismo e eu conto com a sua participação. Conto com a sua participação, conto com a sua visita lá na loja, venha conhecer todas as nossas promoções. Estamos com ofertas especiais em alguns modelos de bike, então, para quem quer começar a andar de bicicleta, temos condições imperdíveis na nossa loja física. Temos também um e-commerce, então você aí de todo o Brasil pode entrar no www.vsbike.com.br e também garantir promoções super exclusivas lá pelo nosso site. Sendo possível, venha na loja física. E eu gostaria muito de agradecer a produção da Foz TV para esse acolhimento, né? É um ambiente super agradável, super gostoso. Então, nós temos muito prazer também em ter essa parceria com a Foz Publicidade. É um espaço que também, caso você queira produzir o seu conteúdo, conte com a Foz TV. Obrigada e até o próximo episódio.